Esse menino não bebe água em casa, não. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus aí no livro de Gálatas. Eu quero a atenção das crianças tudinho, viu? Atenção para o que vai ser dito aqui. Para que não seja necessário eu parar no meio da pregação para chamar a atenção de ninguém, viu? Vai ser filmado e vai para o YouTube, viu? Não vocês vão passar no YouTube aí sendo repreendido. Glória a Deus. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Vamos fazer a leitura do versículo 6 ao 10. Onde ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguires outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou o anjo do céu, pregue um evangelho diferente deste que lhe pregamos, que seja anátema, amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que já recebemos, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Eu estou tentando agradar a homens. Se eu ainda tivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Essa carta aos Gálatas, Gálata não é uma cidade, Gálata é uma região de várias cidades e várias igrejas. E o apóstolo Paulo escreve essa carta é uma carta giratória, que é uma carta que é para ficar girando entre várias igrejas, em várias cidades vizinhas dessa região de Galácia. Então Paulo escreve essa carta para defender o seu apostolado e também a veracidade do evangelho que estava sendo corrompido. Ou seja, essas cidades dessa província da Galácia, elas foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária com Barnabé. O apóstolo Paulo evangelizou esse povo que não é judeu, é um povo gentil. Esse povo crê em Jesus Cristo, receberam o evangelho de coração, crê em Jesus Cristo, mas só que passando o tempo, começou a surgir uma seita no meio deles, que essa seita vem do judaísmo, é a seita dos fariseus. Alguns judeus da seita dos fariseus, ensinando o judaísmo, judaizantes, eles querendo perverter o evangelho, dizia assim para os gentios. Dizia assim para os gentios: vocês não são salvos simplesmente pela fé. Vocês precisam crer em Jesus Cristo, mas vocês precisam também cumprir os rituais que tem no judaísmo. E também obedecer a lei de Moisés, a lei do sábado. Era necessário, dizendo eles que era necessário para a salvação, que eles também fossem obedientes à lei. Ou seja, segundo eles, a fé não era suficiente para salvar. Eles precisavam cumprir os rituais da lei para ser salvos. E isso é uma deturpação do verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho que Paulo pregou aqui nessa região da Galácia dizia que somente a fé em Jesus Cristo é suficiente para a salvação. E é o mesmo evangelho que nós anunciamos aqui, que é só a fé em Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Só que devido muita gente está distorcendo o evangelho nessa região, e os crentes
os gentios crentes, eles estavam aceitando esse novo evangelho, que é o novo ensino, que na verdade não é um evangelho, mas é um ensino distorcido do evangelho. Eles estavam aceitando isso, estavam se desviando do ensino verdadeiro que o apóstolo Paulo já tinha ensinado nessa região. Então o apóstolo Paulo começa essa carta no capítulo 1 e 2, defendendo o seu apostolado, dizendo assim: eu, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoas algumas, mas por meio de Jesus Cristo, e por meio de Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ou seja, ele começa dizendo que ele, apóstolo, enviado por Jesus Cristo, por Deus, enviado por Deus, que ressuscitou Jesus Cristo. Ou seja, ele é um apóstolo, se considera um apóstolo como os outros, um apóstolo que veio fora do tempo, diferente dos outros que andaram com Jesus Cristo. Ele não andou, o apóstolo Paulo não andou com Jesus Cristo, mas é um apóstolo chamado pelo próprio Jesus Cristo em uma visão. E ele está dizendo que ele foi chamado pelo próprio Deus para ser pregador às igrejas gentílicas, aos gentios, a nós, um povo de fora, que não somos judeus. No versículo 3 ao 4 e 5, ele vai defender a questão do evangelho. Ele vai dizer assim, ó: a vocês graça e paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, em que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória agora e para todos sempre. Ou seja, ele está dizendo que Cristo, nós fomos resgatados por Cristo. Cristo morreu em nosso lugar para pagar nossos pecados, e então ele nos livrou desta presente era perversa, nos tirou através da sua morte e ressurreição. Ele nos resgatou, nos tirou, nos libertou do pecado da presente era. Entendeu? Aonde nós estávamos perdidos. Silêncio, viu? Vai começar lá fora. Estávamos perdidos nos pecados, devido a nós não cumprir os preceitos da lei. Nós quebramos toda a lei. Por ter quebrado a lei, nós estamos debaixo da condenação do pecado. Agora Cristo morre e nos tirando dessa condenação. Agora nós estamos livres dessa condenação. Essa carta dos Gálatas é trazendo uma liberdade para os cristãos, ensinando que os cristãos são livres em Cristo. Amém? No versículo 1, ele começa, no versículo 6, ele começa o texto falando de forma dura, até um pouco grosso com os irmãos, dizendo assim: admiro-me, ou seja, me surpreendo com vocês, porque vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguir outro evangelho. Ou seja, vocês estão se desviando do verdadeiro evangelho para seguir outro evangelho. E tão rapidamente, o apóstolo Paulo passou nessa região pregando o verdadeiro evangelho. Eles receberam o verdadeiro evangelho. Agora aparece uma seita no meio deles, e de repente eles mudam, abandonam o verdadeiro evangelho e abraçam a seita, outro ensino, que não é o evangelho. Por que não é evangelho? Porque o evangelho é único, é singular. Não existe dois evangelhos, só existe um. Ele estava abandonando um verdadeiro evangelho por um ensino distorcido, que era da seita dos judaizantes, aonde a seita dizia que nós, para ser salvos, não bastava simplesmente crer, mas nós tínhamos que cumprir os rituais da lei.
os rituais que a lei exigia. Sacrifício, guardar o sábado e cumprir os preceitos da lei. Irmãos, se fosse possível nós cumprir todo o preceito da lei, irmão, se fosse possível, nós era salvo pela lei. Nós não precisávamos de Jesus Cristo. Não precisava dele ter vindo. Ele teria vindo em vão. Se fosse possível nós cumprir a lei, nós era salvo por meio dela. Por que Cristo veio ao mundo? Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então, por nós quebrar a lei, nós estamos debaixo da condenação do pecado. Então, Cristo veio para cumprir a lei, pagar o pecado nosso, para que nós estejamos quite com a lei de Deus. Por isso, nós não temos mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo pagou o preço que nós não podíamos pagar, que era o preço de ser perfeito diante da lei. Somente Cristo, ele veio, foi perfeito, cumpriu toda a lei e morreu em nosso lugar, porque a lei exigia morte. Para não nos matar, Cristo morre em nosso lugar. Estão compreendendo isso? É por isso que nós estamos aqui, irmão, com a oportunidade de salvação. Temos que tomar muito cuidado, irmão, com os falsos ensinos. Quantos outros evangelhos não estão surgindo pelo mundo, que na verdade não são evangelhos? Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Admiro-me de que você esteja abordando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo e seguindo outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, não existe outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão aí perturbando na mente de vocês, pregando outro ensino que não é evangelho. Eles estão pervertendo o verdadeiro evangelho, distorcendo o verdadeiro evangelho, corrompindo o verdadeiro evangelho. É isso que está acontecendo. E para nós entender melhor o que ele diz que é evangelho, seguindo outro evangelho que não é evangelho, nós temos que entender duas palavras gregas aqui que vai fazer uma diferença entre evangelho que não é evangelho. E a palavra grega, uma é halos e outra é héteros. Halos e héteros. A palavra halos é a palavra outro, é a mesma palavra outro no português. Só que essa palavra outro, ela tem dois significados. Primeiro, outro, halo, ele é essência. É da mesma essência, é puro, é divino. Por isso que Cristo, quando ele disse assim, é necessário que eu vá para o Pai, mas eu não os deixarei órfãos, eu voltarei, não deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. O outro ali é halos, que significa outro da mesma essência. Eu vou mandar um Consolador que também é Deus, é o Espírito Santo, também é Deus. A palavra aqui não é outro halos, aqui é outro héteros. A palavra aqui é a palavra héteros, é outro, diferente. O apóstolo Paulo está dizendo assim, o evangelho que vocês estão seguindo é hétero, diferente do verdadeiro evangelho. Não tem a mesma essência, não faz parte do evangelho de Cristo. É um ensino distorcido, deturpado, que vocês estão pegando, vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho e abraçando um falso ensino. Então ele vai dizer, um falso ensino que dizia que eles tinham que cumprir os preceitos da lei. Irmão, não é diferente de hoje. O judaizante é naquele tempo. Hoje tem o ensino, teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia da cura, entendeu? Hoje não é mais judaizante não, hoje é os falsos mestres também, mas com outros ensinos diferentes, deturpando o verdadeiro evangelho. E o que tem de gente seguindo esses falsos evangelhos,
dizendo que é evangelho de Deus, simplesmente porque fala o nome de Deus e não são o evangelho, porque o evangelho é único, é singular, não existe mais de um evangelho. Jesus chama evangelho do reino. Não há outro evangelho que seja do reino, só há um evangelho do reino, o qual nós devemos seguir. E é outro halon, essência, ou um evangelho puro, que é o que nós devemos seguir. Não o falso evangelho. Entendeu? Então, irmão, cuidado quando vocês ouvirem aí alguém pregando um novo evangelho, um novo ensino, que tem de falsos mestres hoje, dizendo que são profetas, e são falsos profetas, dizendo, eu tive uma revelação nova. Mentira, não existe revelação nova. Toda a revelação de Deus está aqui, ó, dentro da Escritura. Se eles querem a revelação nova, eles têm que estudar a Bíblia. Aí eles vão ter uma revelação nova, se assim o Espírito Santo revelar para eles, que não é possível. O Espírito Santo dá revelação para eles, porque eles não têm o Espírito Santo que revele. E o Espírito Santo não vai revelar para um falso mestre o que é da igreja de Cristo. Entendeu? Por isso ele não tem a revelação verdadeira. O que eles fazem? Eles criam uma teologia da própria consciência deles. Entendeu? E sai por aí ensinando. E a fim de levar as pessoas, ele bota a teologia da prosperidade, a teologia onde você não pode ser pobre, você é filho do dono do ouro e da prata, então você tem que ser rico, você não pode ficar doente, porque Deus levou as suas enfermidades na cruz, você tem que ser bom. Se você tiver doença, você tem pecado, ou você está debaixo de maldição. Tudo isso são falsos ensinos. Entendeu? Não é evangelho. Olha o que ele vai dizer, preste bem atenção. Ele diz assim, mas ainda que nós, o apóstolo Paulo, eles consideram um apóstolo de Deus. Ainda que nós, apóstolo, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente desse, que pregamos, que seja anátema, algo maldito, rejeitado, inútil, condenado pelo próprio Deus. Porque a palavra anátema é algo que é condenado pelo próprio Deus. Ou seja, ainda que ele, apóstolo Paulo, ou qualquer outro apóstolo, homem de Deus, pregue um evangelho diferente desse que Cristo deixou, é maldito. Você deve rejeitar. Nunca aceitar esse evangelho. Apesar de ele ser um apóstolo, ele está dizendo, se nós, apóstolos, pregar outro evangelho diferente desse, é maldito. E não fica só por isso, não, ele vai mais além. Ele vai dizer assim, ainda que um anjo do céu, preste atenção, isso é muito sério. Tem muita gente dizendo que está tendo revelação de anjo aí. Tem anjo aparecendo, dando nova revelação. E uma revelação diferente da que nós temos aqui, ó. E o que ele está dizendo? Ainda que um anjo do céu venha e anuncie outro evangelho diferente desse, é maldito, é anátema, é amaldiçoado, é condenado. Tanto o evangelho como o pregador do evangelho, como o anjo que desceu para pregar outro evangelho, como um apóstolo que se levantar para pregar outro evangelho. É maldito tanto um quanto o outro. Entendeu? É para nós abrir nossos olhos, irmão, que tem de falsos mestres pregando outro ensino por aí e levando milhões de pessoas ao abismo, irmão. Quantas pessoas não estão entrando no inferno hoje, seguindo falsos mestres, com falsa doutrina, falsas teologias, a fim de desviar as pessoas e cegar as pessoas contra o ensino da palavra de Deus. E as pessoas querem. Por quê? Porque eles pregam coisa boa, coisa prazerosa, gostosa. Ele nunca quer te ofender. Ele não vai falar de pecado para não te machucar. Ele vai falar só de coisa boa, coisa terrena, para te agradar, para você ir correndo atrás dele. O que tem de gente caindo dentro do inferno nessa hora, seguindo essas teologias falsas por aí, irmão, o inferno está lotado de gente. Tudo gente buscando coisa terrena. E os falsos mestres prometendo, porque sabe o que o povo quer.
Numa crise dessa, né? Aí ele vai dizer assim, ele fala que o anjo viesse pregar sobre o evangelho, era maldito. Aí não fica só nos apóstolos, só no anjo não. Ele vai dizer assim, como já dissemos, agora eu repito, se alguém anunciar um evangelho diferente desse que já recebemos, é maldito. Ou seja, não é só os apóstolos não, é porque ele começou de cima para baixo. Porque ele querendo mostrar tantos mais que poderiam, são mais influentes, até os que são menos influentes. Qualquer um deles, tanto o apóstolo, como o anjo do céu, como qualquer pessoa, qualquer irmão, qualquer crente, que se levantar e anunciar um evangelho diferente desse aqui, ó, que já recebemos de Cristo Jesus, é maldito. Amém? Preste bem atenção, irmão. É maldito tanto o evangelho quanto o pregador. Porque ele está sendo usado pelo diabo para enganar você. Preste bem atenção. Tomar muito cuidado, irmão. O que tem de igreja aí, voltando ao judaizante, dizendo assim, irmão, você tem que crer em Jesus Cristo, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer obra de caridade, se você não for misericordioso com as pessoas, você não pode ser salvo, irmão. Se você não der lençol para essas pessoas que estão na rua, se você não fizer essas obras aí de caridade para as pessoas, você não vai poder ser salvo. Isso daí é judaizante, irmão. É acrescentar algo para a salvação. Você dizer que a fé não é suficiente, que Cristo não é suficiente, mas que tem que ser Cristo e mais alguma coisa. A partir do momento que você agrega algo para a sua salvação, além da fé em Jesus Cristo, irmão, você está voltando judaizante. Você está aceitando as velhas doutrinas dos judaizantes. Que eles também ensinam a mesma coisa. Não basta a fé. Você tem que cumprir os preceitos da lei. Você tem que cumprir os rituais da lei. Você tem que se circuncidar. Passar pelo rito da circuncisão. Senão você não é salvo. Isso daí é diminuir o sacrifício de Cristo da cruz, irmão. É dizer que Cristo não foi suficiente para nos salvar. Entendeu? E nós sabemos que a salvação é de graça por meio da fé, irmão. Só a fé em Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Entendeu? Aí ele vai, ponto final, ele vai dizer assim: acaso busco eu agradar a aprovação dos homens ou de Deus? Por que o apóstolo Paulo fez essa pergunta aqui? Que aqui é uma pergunta que ele está fazendo. Por que ele fez essa pergunta? O que os homens estavam dizendo? O que o judeu da seita estava dizendo? Os líderes de seita, com os irmãos envolvidos da seita, o judeu da seita dos fariseus estava dizendo. Ele dizia assim: olha, esse apóstolo Paulo aí, esse Paulo aí que se diz apóstolo, ele está facilitando a salvação para vocês, querendo crédito, querendo credibilidade em cima de vocês, querendo a aprovação de vocês. Por isso ele está facilitando a salvação para vocês. Ele está dizendo que é somente a fé. Você não precisa fazer mais nada. Porque isso é fácil demais para a salvação. Basta crer. Você já é salvo. Era isso que ele estava dizendo. Entendeu? Ele estava dizendo que só a fé em Jesus Cristo que o apóstolo Paulo ensinava não era suficiente. E o apóstolo Paulo estava facilitando a salvação para as pessoas. Ou seja, ele chamava o apóstolo Paulo de falso profeta. Os outros também vão chamar nós de falso profeta quando ouvir a gente anunciando somente a fé em Jesus Cristo, irmão. Porque os falsos profetas vão dizer que nós somos falsos profetas, porque eles não querem anunciar o mesmo evangelho. E nós chamamos ele de falso profeta porque ele distorce o verdadeiro evangelho. Entendeu? Ele dizia que o apóstolo Paulo era falso também. Só que o apóstolo Paulo vai responder essa pergunta que ele mesmo fez. Preste bem atenção. Ele vai responder dizendo assim:
acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Estou tentando agradar a homens? Ele responde com outra pergunta: estou tentando agradar a homem? É uma pergunta retórica, irmão. A resposta está aqui, ó. Estou tentando agradar a homem? Ele vai dizer assim: se eu ainda estivesse procurando agradar a homem, não seria servo de Cristo. Ou seja, se o apóstolo Paulo quisesse agradar a homem, irmão, ele não se consideraria um servo de Cristo, mas um servo do diabo, como os falsos profetas são. Entendeu? Porque qualquer pessoa, irmão, que distorceu o verdadeiro evangelho para agradar homens, agradar pessoas, é um servo do diabo. É por isso que os falsos profetas são servos do diabo, irmão. Isso a gente tem certeza. Porque a palavra de Deus diz que qualquer pessoa, o apóstolo Paulo está dizendo que se ele, apóstolo, tivesse tentando agradar a homem, ele não era servo de Cristo. Se ele não era servo de Cristo, ele era servo de quem? Do diabo, é claro. Por isso, irmão, nós temos muito que tomar muito cuidado ao anunciar o evangelho. Tomar cuidado em pregar o evangelho reto como ele é, porque qualquer momento que nós tentar agradar uma pessoa e diminuir o evangelho, nós estamos sendo servo do diabo. Estamos agindo como servo do diabo, sendo usado pelo próprio diabo para distorcer o verdadeiro evangelho e induzir pessoas ao erro. Por isso o evangelho, irmão, ele é pregado de forma dura. É por isso que quando nós falamos que você tem que se arrepender dos seus pecados, senão você vai para o inferno, nós não estamos sendo ignorantes ou arrogantes com vocês. Nós estamos sendo sinceros com vocês. Porque assim diz a palavra do Senhor. Aquele que não se arrepender dos seus pecados e não crê em Jesus Cristo já está condenado. Não há salvação. Só há salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo e se arrependem dos seus pecados. O evangelho requer renúncia, abandono de prática mundana, de pecado. É por isso que o evangelho não aceita meio termo, que você seja meio crente, como muita gente diz. Ah, irmão, eu sou um crente, mas eu sou um crente fraco, eu peco de vez em quando. Não! O crente não deve se envolver com o pecado, irmão. O pecado para o crente é um acidente. Não pode ser considerado como pecado, como uma prática no pecado. Porque a partir do momento que você usa esse argumento e faz prática do pecado, irmão, você está enganado. Você não é salvo. Você está enganando a si mesmo a respeito da salvação. Você não está seguro da salvação. Porque para você ser salvo, você tem que rejeitar o pecado. Uma vez que você pecar, irmão, é sem consciência, é sem intenção, é por acidente. O pecado tem que ocorrer na sua vida por acidente. Porque se você fizer o pecado, e se você tirar proveito desse pecado e contar a vantagem dele, irmão, você vai para o inferno, dizendo que está salvo. Porque a salvação é para aqueles que realmente vivem uma vida reta diante do Senhor, se abstendo dos prazeres da carne, rejeitando a sua vida terrena, abandonando tudo que o mundo oferece de prazer. Você tem que abandonar e viver uma vida reta diante do Senhor. Amém? Então você é salvo. A salvação é só pela fé em Cristo Jesus, irmão. Sem obra da lei. Entendeu? Sem nenhuma obra da lei. Você não precisa cumprir ritual nenhum para ser salvo, irmão. Basta a fé. Quando alguém disser assim, irmão, você tem que crer em Jesus Cristo, mas você tem que fazer a sua parte para ser salvo, não creia nele, nem ouça essa pessoa, porque ela não sabe do que está dizendo. Ou ela está sendo usada pelo diabo para desviar você do foco. Porque se você achar que você tem que cumprir algo da lei, algum preceito da lei, para ser salvo, você está dizendo que Cristo morreu
inútil por você, porque a morte dele, a ressurreição dele, o sacrifício dele não foi suficiente pela sua salvação. Amém? Vamos ficar em pé?